Rafa, hello casal, gostaria de dicas de como pesquisar sobre política, atingir a idade para votar e não quero ser influenciada por opiniões familiares, mas sim gostaria de formar a minha própria. Obrigado, amo vocês. Rafa, você nunca vai encontrar nada mastigado e pronto. Se você quer realmente formar a sua base, você tem que buscar livros que trazem. Primeira coisa, você tem que estudar conceitos. É o básico do básico. Então, para começar, você vai ter que ter o esforço de ler, de aprender. Botar isso na cabeça, que assim, eu comecei a estudar política para fazer o vestibular. Eu comecei a ler artigos de opinião no jornal. Só que até aí, eu não fui formar minha opinião ali. Eu saí da faculdade sem formar opinião nenhuma. Eu fui trabalhar e eu estava no processo de formar minha opinião. Enquanto isso, eu estava consumindo as coisas. Eu estava lendo a respeito. Eu estava tentando entender o mundo em que eu habitava. E o nosso trabalho na juventude é tentar entender o mundo que a gente habita. Existe um esforço para isso. Existe um trabalho assim, tipo, vou pegar esse livro, vou ler. Não vou concordar com ele de cara. Eu vou absorver, eu vou entender qual que é a visão daquele autor. Vou pegar outro que talvez pense completamente diferente desse autor e vou ler, vou entender o que ele está falando. E aí é no somatório de fulano disse isso, fulano tem essa origem, fulano pensa isso. A leitura do cenário para esse fulano é essa. Beleza, vou guardar. Outro fulano falou isso. Ele pensa desse jeito. O grupo que ele representa é tal. Ele tem tais e tais interesses. Beleza, vou guardar esse ponto de vista. Mas aí você vai somando vários pontos de vista. Você vai lendo várias opiniões. E você não está emitindo a sua opinião ainda. Você não está fechada com ninguém. Você está observando. E esse período de observação ele é muito importante. Porque é nele que você está formando uma visão de mundo mais completa. Então você vai pegar os argumentos e você não é que você vai desconfiar de tudo. A palavra não é desconfiar, a palavra é ceticismo. É quando você vai observar, não comprando todo o discurso, não se entregando para aquela ideia, mas mantendo uma visão crítica sobre tudo. E você vai fazer isso com várias fontes. E você vai entender várias fontes. Você vai ter recortes de visões vindas de pontos de vista diferentes e aquele amontoado de visão é o que vai te dar uma visão mais global do todo, entendeu? O grande problema hoje nas discussões e nos debates é que as pessoas estão olhando enviesado e elas estão vendo só uma parte do objeto. E isso deixa a coisa anômala, deixa a coisa mutilada. Eu estou tentando ter uma visão um pouco mais completa das coisas. E isso é um desafio e grande. Mas eu começaria estudando os conceitos. Vai entender se você está do zero, você não sabe nada. E aí você está no meio de um debate público em que as pessoas falam que tudo é comunismo. A primeira coisa que você tem que entender, se essa é uma preocupação, estou usando só um exemplo, uma ilustração, é o que é o comunismo. Se isso vai fazer parte do debate público. Vai entender o conceito, porque as pessoas falam muita bobagem, sem entender o conceito. Tem um monte de gente que faz afirmações sobre as coisas, mas ela está falando, tudo é comunismo. Mas não está falando de comunismo, às vezes ela está falando de autoritarismo ou de outra coisa. E é importante saber a definição das palavras. Eu acho que hoje, para o debate político saudável, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que nós estamos numa torre de Babel, que cada um fala uma coisa diferente. Exato, é isso que a Anísio falou, porque você tem que aprender os conceitos, porque, que eu volto aqui, no debate, o principal problema que a gente tem hoje é um problema moral, tá? Que é você, toda vez que você vai se engajar com alguém, você tem que representar da melhor forma possível o ponto de outra pessoa. É o que acontece, por exemplo, hoje na direita. Eu já volto, tá? Que está acontecendo muito. Que é qualquer pessoa que destoa do discurso, automaticamente é taxado de comunismo, mesmo que a posição que ela defenda não tenha absolutamente nada a ver com comunismo. A gente tem que lembrar aqui, gente, o mundo não é separado entre direita e comunistas, né? Até dentro da própria esquerda existem várias posições que não são comunistas. Aliás, as maiores posições dominantes hoje não são. Então, assim, você tem que tentar aprender primeiro. Sempre quando você for se engajar com alguém, principalmente com os pensamentos com os quais você não concorda, para representar o que a pessoa está dizendo da melhor forma possível. Evitar, por exemplo, o problema que a gente tem hoje de moral, nem um problema de conteúdo, nem um problema de limitação intelectual da galera, de erudição até, é um problema moral, que é você representar de forma errônea, taxar de alguma coisa negativa o pensamento do outro, né, para evitar o engajamento com ele, uma resposta ao que ele está dizendo. Então você tem que estudar cada ponto, estudar as terminologias e entender o que o povo está falando. E tomar seu tempo para fazer isso, porque você não vai aprender em um ano, você vai aprender do dia para a noite, né? É uma vida na tentativa de ser o mais responsável possível nesse sentido. Mas eu acho que o principal é isso, você pode começar com isso. Primeira coisa é a tal
que usam na academia, eu já expliquei aqui, é o princípio da solidariedade. Você tem que se perguntar, eu estou representando, nesse meu engajamento, o pensamento do outro da melhor forma possível? Ou eu estou fazendo uma distorção em cima do pensamento dele, colocando nomes pejorativos, simplificando demais o que ele está dizendo, de forma a tornar o que ele fala mais criticável? E aí você vai, aprenda os termos, saiba qual é a terminologia correta e o que as pessoas estão dizendo. E principalmente quando você está fazendo discussões entre perspectivas teóricas, visões de mundo distintas, você tem que conseguir traduzir essas coisas, tá? Você não pode simplesmente colocar todos os termos do qual outra pessoa está falando. Vamos deixar uma coisa bem rasteira, vou dar um exemplo aqui que acontece. Eu já vi em debates com comunistas, sabe? Eu não sou partidário do comunismo de nenhuma forma, mas eu aprendi a tentar representar o argumento do outro da melhor forma. Por exemplo, quando o comunista fala de fim da propriedade privada. Obviamente, aí a galera fala, então me dá seu iPhone, você gosta de iPhone. Não, gente, vamos deixar bem claro. No engajamento que você vai fazer com alguém que é comunista, principalmente de perspectiva revolucionária. O comunismo está pregando pobreza, tá? Não está pregando pobreza. Eles acreditam que o comunismo é até melhor porque vai gerar uma renda maior para todo mundo. Vai deixar todo mundo mais rico. O bem-estar geral da sociedade vai aumentar. Essa é a crença deles. Eu concordo, não. Mas essa é a crença deles. Eles não estão pregando pobreza. Na verdade, no comunismo, a ideia é de que qualquer um vai ter condição de comprar um iPhone, em princípio. E outra coisa também, corrigindo isso já que eu falei e classificando melhor, eles não estão dizendo que a renda vai ser toda compartilhada. Não vai. Você vai ter uma diferença de renda. A pessoa que trabalha e produz mais, ela vai ter mais dinheiro do que a pessoa que trabalha menos e produz menos. Ou que trabalha, mas não produz o tanto. Não é tão produtivo quanto a pessoa. A grande diferença no comunismo, e olha que existem várias propostas de como é que funcionaria uma sociedade, é que, primeiro, você vai poder manter a sua renda, porque a crítica que eles têm é a tal da mais-valia. Você trabalha uma quantidade no mês, do dinheiro que você produz, da sua produção, você fica com uma parte, que é o seu salário, a outra parte vai para o dono da empresa, vai para o capitalista. Eles acham que isso está errado, você deveria ficar com a renda que você produziu. Essa é a primeira forma que mudaria. Mas o que mudaria no seu uso da renda é que você não teria a liberdade de fazer a acumulação capitalista. Você não poderia investir o seu dinheiro para gerar mais dinheiro. Se você teve mais dinheiro com o seu trabalho, você ganha mais dinheiro para você ter coisas melhores. Por isso que eles falam em termos de dar, em termos de crédito para compra. Você vai poder comer melhor, você vai poder vestir melhor, você vai poder ter bens de consumo melhores do que a pessoa que produz menos. Só que você não vai poder reinvestir o dinheiro para acumulação capitalista, que é a coisa da qual eles querem escapar, porque para eles a acumulação capitalista só existe por meio da... Aliás, a definição dela é por meio da mais-valia. Você tem que, na visão deles, sequestrar a renda de alguém que trabalha para você. Você tem que entender todas essas terminologias e tentar representar da melhor forma. Esses são os erros que eu vejo, por exemplo. E a própria definição deles de propriedade privada que eu falei aqui não é a sua bicicleta, não é o seu carro, não é o seu iPhone. A propriedade privada é a propriedade produtiva, não é a propriedade de consumo sua. Ou seja, as máquinas das fábricas que geram dinheiro. Porque o capitalista é o dono das máquinas, da produção, ele te paga e você vai lá operar a maquinária e fazer a produção. Enquanto o capitalista não trabalha, ele não trabalha com a produção, ele não tem nenhum envolvimento com a produção, ele vai te pagar uma parte do dinheiro que o seu trabalho está rendendo e vai acumular o resto para ele. O Bezos fica rico a cada segundo com a Amazon, mais rico. Só que há quanto tempo o cara não empacota uma caixa? Obviamente que esse valor está sendo gerado pelos trabalhadores. Eu vejo isso, eu estou pegando essas coisas de forma bem rasteira. É esse nível de coisa com a qual, se você quiser discordar, você tem que discordar nos termos da pessoa. Você tem que conseguir estabelecer um padrão de conversa. Por exemplo, se você for conversar com comunistas, você tem que redefinir a sua noção de propriedade privada. Porque ele está se referindo à propriedade produtiva, e se você não for comunista, você está se referindo a todo tipo de posse, né? Isso daqui, esse meu mouse é meu, para mim é a minha propriedade privada. Essa garrafa é minha, para mim é a minha propriedade privada. Quando o comunista fala dessa mesma coisa, do fim da propriedade privada, ele não está falando de tomar o meu mouse ou a minha garrafa d'água. Ele está falando de coletivizar o meio produtivo. Então você tem que se esforçar para fazer essa intermediação da linguagem, porque, e é aí que está a questão moral, porque tudo se parte se perde nesse ruído. E a gente acaba não tendo um debate público sobre nada, o que você acaba tendo é várias pessoas gritando umas com as outras e demonizando umas às outras também. Porque eu vou falar, os marxistas fazem isso bastante também, tá, gente? Por exemplo, agora você tem o negócio de chamar todo mundo de liberal, que não concorda com eles. O liberal virou para a esquerda o que o comunismo é para a direita. É o nome para você taxar, galera. Mas vamos definir liberalismo.
Porque o próprio conceito de propriedade marxista parte do liberalismo, pelo menos em princípio, né? O que é o conceito, o que é a sua propriedade privada no liberalismo? É o fruto do seu trabalho, né? Liberalismo clássico, é o fruto do seu trabalho. Aquela coisa, a produção do seu trabalho, se você produziu aquilo com o seu trabalho, você tem o direito de privar as outras pessoas da posse daquilo, é seu, é o resultado do seu trabalho. Todo problema do marxista, pelo menos parcialmente, com a mais-valia, é exatamente isso, porque o capitalista toma sua propriedade privada. Toma o seu trabalho, a força do seu trabalho. Porque é o resultado do seu trabalho. E a gente tem um problema geral, porque as próprias pessoas são vítimas dessa falta de ética, de moral no discurso, por isso que eu falo, é um problema moral, elas também cometem isso à torta e à direita. Não todas, tá? Mas muita gente. Porque isso está contaminado. E é por isso que a gente fala sobre isso, gente. Eu vi o povo falando lá, porque não sei o que é fascista. Quando a gente fala sobre fascismo, a gente fala também da contaminação do debate, que é a violência no debate. É a violência política, basicamente. E ela é contagiosa, ela contamina todo mundo. Então, mesmo pessoas que teriam início uma índole de não recorrer à violência no debate, numa época em que o fascismo se manifesta, ele contamina todo mundo. É uma crítica que tem que ser feita, entendeu? É muito difícil você resistir a não cometer uma violência num ambiente que é violento. E gente, eu vou deixar bem claro, principalmente sobre essa discussão quando a galera taxa alguém de liberal. Dentro do liberalismo, você tem tantas vertentes distintas. Você pode chamar de liberal aquela coisa do Estado mínimo, do laissez-faire, coisa do tipo, enfim. Mas também é liberal aquelas correntes que identificam problemas sérios com o capitalismo e defendem que a gente tem que ter uma solução política para isso. Aí que entra coisa como renda mínima, imposto negativo e coisa do tipo, seguridade social e tal. Isso são soluções liberais. Inclusive, tem boa parte dos marxistas hoje, eles propõem soluções liberais para as coisas. Existem os marxistas revolucionários, que ainda estão na ideia da luta de classe no sentido de acabar com o sistema capitalista e colocar um outro no lugar, com a coletivização dos meios de produção e coisas do tipo. Mas você tem a maior parte dos marxistas hoje em dia, as pessoas inspiradas no marxismo, são pessoas que concordam com a crítica ao capitalismo, que Marx e outros marxistas estabeleceram, principalmente Marx, mas eles não concordam com a solução revolucionária. E a solução que eles vão propor é uma solução liberal. É o tal do assistência social, seguridade social, direitos trabalhistas, esse tipo de coisa. Você vai criar salvaguardas políticas para os problemas capitalistas. Eles vão defender distribuição de renda, essas coisas todas. São problemas políticos soluções políticas para problemas econômicos. Então, assim, eu sinceramente não entendo a crítica. Eu falo, o cara é liberal, mas você está falando aqui qual corrente, né? Mas respondendo à pergunta, basicamente a gente precisa retomar o significado das palavras, sabe? O significado dos conceitos. E é muito difícil você estabelecer essa comunicação se a gente não voltar às bases das origens. Então, a primeira recomendação que eu acho, quero começar a entender, quero começar a participar dessa conversa. Então, vamos pegar o glossário, sabe? É o dicionário mesmo, é o significado. Agora, eu vi um rapaz perguntando, Nilce, por que você fala extrema-direita, não existe a direita? Se eu uso o termo extrema-direita, é justamente porque eu estou diferenciando uma da outra. A gente usa um adjetivo para classificar o diferente. Então, quando eu me refiro à extrema-direita, eu estou falando de um movimento violento e identificável. Não é da direita inteira. Extrema-direita. E que você pode identificar na história a ação dela, você pode identificar o discurso dela na história e você pode identificá-la também no presente. Então, é um grupo delimitado. E quando eu uso o adjetivo, é justamente porque eu estou dizendo o que é. Então, assim, eu não sou contra a direita, eu sou contra a extrema-direita. Entendeu? Espero que sim.